Você já parou para pensar que um simples vaso na sua varanda pode carregar um pedacinho da Terra Santa? Talvez você olhe para as plantas da sua casa apenas como decoração. Talvez veja nelas um toque de beleza, um pouco de verde, uma forma de deixar o ambiente mais leve. Mas na Bíblia, muitas plantas nunca foram apenas plantas. Elas carregavam sinais, promessas, proteção, cura e mensagens profundas de Deus para o seu povo. E hoje eu quero te mostrar 10 plantas citadas ou ligadas à Bíblia que você pode ter dentro de casa, no quintal, na varanda ou até perto da janela da cozinha. Mas preste muita atenção. A planta número 3 vai mudar completamente a forma como você olha para uma planta que talvez já exista na sua casa. Ela parece comum. Muita gente usa para cabelo, pele, queimaduras e cuidados simples do dia a dia. Mas o significado bíblico dela é tão forte que pode arrepiar você. Então fica comigo até essa parte, porque talvez você descubra que já tinha dentro de casa uma planta ligada a um dos momentos mais sagrados da história cristã. Minha amiga, quem ama plantas entende uma coisa que nem todo mundo percebe. Cuidar da terra também é uma forma de acalmar a alma. Quando você rega uma planta, quando limpa uma folha, quando coloca um vaso no lugar certo, algo dentro de você também se organiza. Às vezes, em um dia difícil, a gente não precisa de muito, só precisa de um cantinho de paz, um pouco de silêncio, uma folha verde lembrando que Deus ainda faz a vida brotar, mesmo depois das estações mais secas. Por isso, essas plantas não são apenas bonitas. Elas podem se tornar lembretes vivos da presença de Deus dentro da sua casa. Cada uma carrega uma mensagem. Algumas falam de cura, outras de proteção, outras de vitória, fé, prosperidade e descanso. A primeira planta é a oliveira. Na Bíblia, a oliveira aparece como um dos maiores símbolos de paz, aliança e esperança. Depois do dilúvio, quando Noé soltou a pomba, ela voltou trazendo uma folha de oliveira. Aquilo não era apenas uma folha, era um sinal. A tempestade estava passando, a vida estava voltando. Deus ainda tinha uma promessa para a humanidade. É por isso que ter uma oliveira em casa, mesmo uma pequena oliveira em vaso, pode ser tão especial. Ela lembra que nenhuma tempestade dura para sempre. Lembra que depois do medo pode vir a paz. Depois da perda pode nascer uma nova esperança. Você pode colocar uma oliveira pequena perto da entrada da casa, na varanda ou em um lugar com bastante luz. Ela gosta de sol e não precisa de excesso de água. E toda vez que você olhar para ela, pode lembrar, esta casa não pertence ao medo. Esta casa pertence à paz de Deus. A segunda planta é o lírio. Jesus falou sobre os lírios do campo quando ensinou as pessoas a não viverem dominadas pela ansiedade. Ele disse para observar como eles crescem. Eles não trabalham, não se preocupam, não tentam controlar tudo. Mesmo assim, são vestidos por Deus com uma beleza que nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu superar. Essa mensagem é muito profunda, porque muitas vezes a mulher carrega preocupações que ninguém vê. Preocupação com a família, com os filhos, com o dinheiro, com a saúde, com o futuro. E o lírio vem como um lembrete silencioso. Deus cuida até das flores que nascem no campo, então Ele também cuida de você. Você pode ter um lírio da paz, um lírio branco ou uma flor parecida em um lugar especial da casa. Na sala, no quarto, perto de uma janela. O importante é que ele seja um sinal de descanso para os seus olhos e para o seu coração. Quando você olhar para essa planta, lembre-se, você não precisa carregar tudo sozinha. Existe uma providência maior cuidando da sua casa, mesmo quando você não consegue ver. A oliveira fala de paz depois da tempestade. O lírio fala de confiança no cuidado de Deus. Mas agora vem a planta número 3. E essa talvez seja a mais surpreendente de todas. Porque ela pode estar no seu quintal, na casa da sua mãe, na varanda da sua vizinha ou em um vasinho esquecido perto do muro. Muita gente olha para ela apenas como uma planta medicinal simples, mas na Bíblia ela aparece ligada a um momento tão sagrado, tão doloroso e tão cheio de significado que depois disso você nunca mais vai olhar para ela da mesma forma. Essa planta é a babosa. A terceira planta é a babosa, também conhecida como
Aloe vera. Talvez você tenha uma dessas em casa. Talvez sua mãe ou sua avó já tenha passado babosa no cabelo, na pele, em uma queimadura pequena, ou usado essa planta como um remédio simples de quintal. Para muita gente, ela é apenas isso: uma planta medicinal popular, fácil de cuidar e sempre útil quando aparece alguma irritação na pele. Mas o significado dela vai muito além. Na Bíblia, o aloés aparece em um dos momentos mais profundos e emocionantes da história de Jesus. Depois da crucificação, quando o corpo de Cristo foi retirado da cruz, Nicodemos levou uma grande quantidade de mirra e aloés para preparar o corpo do Senhor. Perceba o peso disso. A babosa, que muita gente trata como uma planta comum de varanda, está ligada ao cuidado com o corpo de Jesus depois do maior sacrifício da fé cristã. Ela aparece no momento da dor, do silêncio, da reverência e da despedida. Por isso, quando você olha para uma babosa, não veja apenas folhas grossas e espinhosas. Veja um símbolo de cura. Veja uma planta que lembra cuidado, reparação, consolo e respeito diante da dor. A babosa guarda água dentro de si. Mesmo em tempos secos, ela permanece cheia por dentro. E isso também carrega uma mensagem espiritual muito bonita. Quem está ligado a Deus pode atravessar desertos sem perder completamente a vida interior. Ela é uma planta forte, gosta de sol, precisa de pouca água e cresce bem em vasos. Você pode colocá-la perto de uma janela iluminada, na varanda ou no quintal. E cada vez que tocarem suas folhas, lembre-se, Deus também usa coisas simples para trazer alívio, cura e restauração. Agora vamos para a quarta planta, a hortelã. A hortelã parece pequena, mas tem uma presença muito forte. Basta tocar em uma folha para o aroma se espalhar. Ela refresca o ar, desperta os sentidos e muda a energia de um ambiente quase imediatamente. Nos tempos bíblicos, ervas como a hortelã tinham valor. Eram tão importantes no cotidiano que aparecem até em passagens ligadas aos dízimos e às práticas religiosas da época. Isso mostra que Deus também observa as pequenas coisas. Não apenas os grandes templos, não apenas os grandes gestos, mas também aquilo que cresce em silêncio no jardim. Ter hortelã em casa é como ter um lembrete de frescor espiritual. Ela combina muito com a cozinha, porque a cozinha é um dos corações da casa. É ali que a família se alimenta, conversa, espera, prepara, compartilha. Um vasinho de hortelã perto da janela pode trazer sensação de limpeza, leveza e renovação. Quando você acordar cansada, toque nas folhas. Sinta o perfume. Respire fundo. Às vezes, Deus usa uma folha pequena para lembrar que a vida ainda pode ser renovada. A hortelã cresce rápido, gosta de água e se espalha com facilidade. Por isso, o ideal é plantá-la em um vaso separado, para que ela não tome conta de outras plantas. Ela é simples, mas poderosa. Pequena, mas cheia de presença. A quinta planta é a mostarda. E aqui entramos em uma das imagens mais bonitas ensinadas por Jesus. Ele disse que, se tivermos fé como um grão de mostarda, poderemos ver coisas grandes acontecerem. O grão de mostarda é pequeno, quase insignificante aos olhos humanos. Mas dentro dele existe uma força escondida. Existe crescimento, existe futuro, existe uma promessa que ainda não apareceu. Essa é uma mensagem perfeita para quem está começando de novo. Talvez você esteja reconstruindo sua casa, sua fé, sua saúde, sua família ou sua paz interior. Talvez hoje tudo pareça pequeno demais. Uma oração pequena, uma esperança pequena, um passo pequeno. Mas, na lógica de Deus, o pequeno também carrega poder. A mostarda nos ensina que não devemos desprezar os começos humildes. Você pode plantar sementes de mostarda em um vaso simples e acompanhar o crescimento. Cada broto pode se tornar um lembrete. Aquilo que Deus colocou dentro de você talvez ainda seja pequeno, mas não é fraco. Muitas bênçãos começam como sementes, uma decisão, uma oração, um perdão, uma mudança de hábito, uma palavra de fé dita em um dia difícil. E quando você olha para a mostarda crescendo, entende que Deus não precisa começar grande para terminar grande. Até aqui, vimos a oliveira, que fala de paz depois da tempestade. O lírio,
que fala da providência de Deus. A babosa, que revela cura e reverência no momento mais sagrado. A hortelã, que traz frescor e renovação. E a mostarda, que nos lembra do poder escondido em uma fé pequena. Mas ainda faltam plantas muito fortes, porque a partir de agora, entramos nas plantas ligadas à família, à proteção da casa e à limpeza espiritual do ambiente. E se a babosa já te surpreendeu, espere até conhecer a planta número 7. Ela era usada como símbolo de purificação, proteção e limpeza diante de Deus. E talvez você consiga ter uma versão dela hoje mesmo na janela da sua cozinha. A sexta planta é a videira. Na Bíblia, a videira aparece como um dos símbolos mais profundos de conexão, família e vida espiritual. Jesus disse: "Eu sou a videira, vocês são os ramos." Essa imagem é simples, mas carrega uma verdade enorme. Um ramo separado da videira não consegue produzir fruto por muito tempo. Ele seca, perde força e deixa de crescer. Mas quando permanece ligado ao tronco, recebe seiva, alimento, direção e vida. E assim também acontece dentro de uma casa. Uma família pode ter pessoas diferentes, opiniões diferentes, dores diferentes e fases diferentes. Mas quando todos permanecem ligados a uma raiz espiritual mais forte, a casa ganha estabilidade. A videira nos lembra que ninguém floresce sozinho por muito tempo. Nós precisamos de ligação, precisamos de fé, precisamos de uma fonte. Por isso, ter uma videira, uma parreira de uvas ou até uma planta trepadeira em casa pode ser um símbolo muito bonito. Ela cresce se apoiando, se entrelaçando, procurando luz e formando ramos. Cada novo broto parece dizer: permaneça ligada ao que te dá vida. Se você tiver espaço, pode cultivar uma pequena parreira no quintal ou em uma área com sol. Se não tiver, pode usar uma planta trepadeira em vaso como símbolo dessa mesma mensagem. O importante é que ela lembre você de cuidar dos vínculos da casa, da oração em família e da conexão com Deus. A sétima planta é o hisopo. E aqui entramos em uma das plantas mais fortes quando o assunto é purificação espiritual. Na Bíblia, o hisopo aparece ligado à limpeza, à purificação e à restauração. No Salmo 51, Davi clama: "Purifica-me com hisopo e ficarei limpo." Essa frase mostra que o hisopo não era apenas uma erva comum. Ele carregava o símbolo de uma limpeza profunda, não apenas externa, mas também interior. Nos tempos antigos, ramos de hisopo eram usados em rituais de purificação. Eram mergulhados em água e usados para aspergir pessoas, casas e objetos. Era como um sinal visível de que algo precisava ser limpo, restaurado e separado daquilo que fazia mal. E minha amiga, quantas vezes a nossa casa também precisa disso? Às vezes não é sujeira no chão, é peso no ambiente, é briga acumulada, é inveja de fora, é tristeza parada, é uma sensação estranha que entra depois de certas visitas, certas conversas, certas preocupações. O hisopo nos lembra que a casa também precisa de oração, limpeza e proteção. Talvez você não encontre hisopo com facilidade, mas pode cultivar ervas próximas em espírito, como orégano ou manjerona. Elas são plantas fortes, aromáticas, antigas, usadas na cozinha e conhecidas por seus óleos essenciais poderosos. Coloque um vaso de orégano ou manjerona perto da janela da cozinha. Toque nas folhas pela manhã. Sinta o aroma subir. Faça uma pequena oração. Peça que Deus limpe sua casa de toda palavra pesada, de toda inveja, de toda energia que não pertence ao seu lar. Não é superstição, é intenção, fé e cuidado. Uma casa cuidada por dentro e por fora se torna mais leve. E uma erva simples pode ser o lembrete diário de que você tem autoridade para pedir proteção sobre o lugar onde sua família vive. A oitava planta é a figueira. A figueira aparece na Bíblia como símbolo de descanso, segurança e provisão. Em uma das imagens mais bonitas das Escrituras, é dito que cada pessoa se sentará debaixo da sua videira e da sua figueira, e ninguém a fará ter medo. Pense nessa cena. Uma pessoa sentada em paz, debaixo de uma árvore, sem ameaça, sem pressa, sem terror, sem medo do amanhã. Essa é a imagem de uma casa abençoada. Um lugar onde o coração finalmente pode descansar.
A figueira representa estabilidade, representa alimento, representa sombra, representa um lar onde existe proteção suficiente para a alma respirar. Se você puder cultivar uma figueira pequena em vaso, ela pode ser um sinal muito bonito dentro da sua casa ou no quintal. Mas, se não puder, um ficus também pode carregar essa lembrança simbólica. A ideia de uma árvore firme, verde, presente, trazendo sensação de abrigo. Essa planta é especialmente importante para quem deseja que a casa deixe de ser apenas um lugar de passagem e se torne um verdadeiro refúgio. Porque muitas pessoas têm uma casa, mas não têm descanso. Têm paredes, mas não têm paz. Têm móveis, mas não sentem segurança. A figueira nos chama de volta a essa promessa. Uma casa onde ninguém precisa viver com medo. Até aqui nós caminhamos por plantas de paz, confiança, cura, renovação, fé, conexão, purificação e descanso. Mas ainda faltam duas plantas muito especiais. A próxima está ligada ao perfume da oração, a reverência diante de Deus e a capacidade de acalmar o coração quando os pensamentos estão confusos. E a última é uma das imagens bíblicas mais fortes de vitória, luz e proteção na entrada da casa. A nona planta é a mirra, ou o incenso. Na Bíblia, esses aromas aparecem ligados à reverência, à entrega e à presença de Deus. A mirra foi um dos presentes levados pelos reis magos ao menino Jesus. Não era um presente comum. Era algo precioso, reservado para momentos de honra, consagração e significado espiritual profundo. O incenso também carrega uma imagem muito forte. Em muitas passagens, o perfume que sobe é associado à oração. Como se aquele aroma lembrasse o coração humano de se elevar, de buscar o céu, de falar com Deus mesmo quando as palavras parecem difíceis. E talvez seja exatamente isso que muitas casas precisam hoje. Não apenas de móveis bonitos, não apenas de limpeza física, mas de um canto onde a alma consiga respirar. Um lugar onde você possa se sentar, fechar os olhos, respirar fundo e lembrar que Deus ainda escuta. Você pode ter uma planta aromática, uma resina natural ou um pequeno espaço de oração com elementos que tragam essa memória bíblica. O importante não é transformar isso em ritual vazio. O importante é criar um ambiente que convide sua mente a desacelerar e seu coração a voltar para Deus. Coloque esse símbolo perto do seu cantinho de oração, no quarto ou em um lugar tranquilo da casa. Quando o perfume se espalhar, lembre-se, sua oração não precisa ser perfeita para chegar ao céu. Ela só precisa ser verdadeira. A mirra fala de entrega, o incenso fala de oração. E os dois lembram que uma casa abençoada não é apenas uma casa protegida por fora, mas também alimentada por dentro. A 10ª planta é a palmeira, e esta é uma das imagens bíblicas mais fortes de vitória. Quando Jesus entrou em Jerusalém, o povo colocou ramos de palmeira pelo caminho. Aqueles ramos não eram apenas enfeites, eles representavam honra, celebração e reconhecimento de uma presença santa. A palmeira se tornou símbolo de vitória, luz e triunfo espiritual. Por isso, ter uma palmeira em casa pode carregar um significado muito bonito. Ela fica ereta, cresce para cima, abre suas folhas como quem anuncia vida, força e proteção. Mesmo em ambientes difíceis, muitas palmeiras resistem, se adaptam e continuam verdes. É uma planta que parece declarar: a vitória ainda está de pé. Você pode usar uma palmeira ráfia, uma areca bambu ou outra palmeira ornamental que se adapte bem à sua casa. Colocá-la perto da entrada, na sala ou na varanda, pode transformar essa planta em um símbolo de boas-vindas e proteção. É como se ela dissesse silenciosamente: nesta casa entram a luz, a paz e a bênção de Deus. O medo fica do lado de fora. A inveja não encontra lugar. A tristeza não governa este lar. Aqui existe vida. Aqui existe fé. Aqui existe vitória. Agora pense em tudo que vimos. A oliveira nos lembrou da paz depois da tempestade. O lírio nos falou sobre confiança no cuidado de Deus. A babosa revelou uma cura ligada a um dos momentos mais sagrados da história cristã. A hortelã trouxe frescor e renovação. A mostarda mostrou que uma fé pequena pode carregar uma força enorme. A videira falou de conexão. O hisopo,
ou ervas como orégano e manjerona, falou de purificação. A figueira trouxe a imagem do descanso e da segurança. A mirra e o incenso nos chamaram para a oração. E a palmeira encerrou tudo com vitória. Percebe o que isso significa? Talvez as plantas da sua casa nunca tenham sido apenas decoração. Talvez aquele vaso na janela, aquela folha na cozinha, aquela planta no quintal ou aquela muda esquecida perto da porta estejam carregando lembretes espirituais que você ainda não tinha percebido. Cada planta pode se tornar uma pequena mensagem viva. Uma lembrança de que Deus fala através da criação. Uma lembrança de que a fé também pode morar nas coisas simples. Uma lembrança de que sua casa pode ser mais do que um abrigo físico. Ela pode ser um lugar de cura, paz, proteção, oração e presença divina. Por isso, depois deste vídeo, olhe para suas plantas com outros olhos. Veja a babosa como símbolo de cura. Veja o orégano como lembrete de limpeza e proteção. Veja a palmeira como sinal de vitória. Veja cada folha como uma pequena declaração de vida dentro da sua casa. E agora eu quero saber de você. Qual dessas plantas você já tem em casa? E qual delas você sentiu vontade de trazer para perto da sua família depois de ouvir essa mensagem? Escreva nos comentários, porque eu quero muito saber. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com uma amiga que ama plantas e precisa dessa mensagem. E inscreva-se no canal Segredos da Natureza. Aqui nós falamos sobre plantas, fé, cura natural e os segredos que a criação de Deus ainda guarda para quem sabe observar. Que Deus abençoe o seu jardim. Que Deus abençoe a sua casa. E que cada folha verde perto de você seja um lembrete de paz, proteção e vida nova.